Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos Provérbios de Salomão. E hoje nós vamos meditar no capítulo 2. Vamos iniciar, meditando nos 15 primeiros versículos desse capítulo, que tem como título A Excelência da Sabedoria. Então hoje nós vamos falar a primeira parte e que na semana que vem nós vamos fechar com os versos 16 ao verso 22. E essa primeira porção ela diz, nos versos 1 a 5, Salomão dando instruções ao seu filho e que serve para nós também. Diz assim a palavra de Deus: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Já me perguntaram muitas vezes o que exatamente significa temer a Deus. Essa dúvida não é nova, pois o escritor diz que quem buscar a sabedoria entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Esse é o objetivo máximo do homem. É o tesouro final do arco-íris. É buscar a sabedoria como demonstração de temer ao Senhor. Que nós vimos na explanação anterior, no capítulo 1, o princípio de saber é o temor ao Senhor. Desse modo, Salomão mais uma vez oferece a chave para a sabedoria, apontando para a condição de, como ele diz, aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Diz ele para o seu filho: filho meu, se aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Com isso, a sabedoria é descrita como algo que não se recebe sem uma busca pessoal que implica em ouvir os conselhos e aceitar os caminhos. Aqui sendo os de Salomão para o seu filho, ainda que promovida pelo Senhor. Mas não é uma simples aceitação passiva de conselhos e de aceitação educada à orientação de outros. O texto revela que é preciso uma busca como de alguém que tem fome e que precisa desesperadamente comer para sobreviver. Por isso, o escritor afirma que é necessário dar ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Ele diz mais ou menos a mesma coisa, porém com uma ênfase toda colorida quando afirma que quem deseja ser sábio tem de clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, acrescentando que ele deve procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. A intenção de Salomão não é só repetir à toa ou encher linguiça, mas ser enfático, utilizando todos os recursos da sua caneta, aqui pena, para mover seus leitores a uma busca intensa pela sabedoria vinda de Deus e expressa na sua palavra. A verdade é que, se alguém não sente fome da palavra de Deus, há alguma coisa errada com ele. Busque a Deus com todas as suas forças e receba a sabedoria. Então, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus.
Na sequência, os versos 6 a 10 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Você se lembra quando era criança e que mesmo não tendo uma remuneração para comprar um presente para o Dia dos Pais, você pedia dinheiro para o seu pai para comprar o presente para ele com o dinheiro dele? E ele dava o dinheiro para o seu próprio presente. Mas isso não o impedia, né, de ficar feliz ao recebê-lo, nem de tratar você como se tivesse comprado o presente com o seu próprio dinheiro. Coisas de pais, não é? Coisas de pai, não é verdade? O Senhor Deus é Pai e nos ajuda na orientação daquelas coisas que Ele nos ordena. Isso é um alívio saber, pois o trecho anterior do verso 1 a 5 que nós acabamos de ver agora, pareceu colocar sobre o homem a responsabilidade de uma busca devoradora pelo conhecimento como condição para obter a sabedoria. A grande dificuldade, amados, é que o pecado afetou nossa vontade e o nosso intelecto, a ponto de impedir a busca sincera pelo Senhor. E que seja também de todo o coração. O pecado impediu isso, de nós buscarmos ao Senhor e que essa busca seja de todo o coração. Razão pela qual nós precisamos da ajuda de Deus. Por isso, o escritor nos tranquiliza na sequência, explicando que o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Salomão não está confuso, nem se contradizendo quando ele diz que você deve buscar sabedoria e depois dizendo que o Senhor é quem dá a sabedoria. O fato é que as duas verdades trabalham juntas. Que o Senhor que o homem, na verdade, deve buscar a sabedoria de Deus e que o Senhor é quem a concede. Do mesmo modo como o pai que dá ao filho o dinheiro para o seu próprio presente. Contudo, isso ele não faz a qualquer um, mas àqueles que o amam e o têm por pai. Pelo que se diz que ele reserva a sensatez para o justo. Ele protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda dos justos e protege o caminho de seus fiéis. Deve-se lembrar que o livro de Provérbios aponta a sabedoria como uma fonte de segurança para quem a segue. Assim, a busca pela sabedoria requer também um relacionamento pessoal com Deus, por meio do qual você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. É com o relacionamento com Deus, estando no relacionamento pessoal e íntimo com Deus, que nós vamos conhecer o bem, nós vamos conhecer o que é justo, né? Viver no caminho do bem. A conclusão é que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aprender a mensagem das Escrituras e para pô-la em prática. Mas, por outro lado, precisamos depender de Deus para alcançar tal benefício. Um bom conselho nesse sentido é dado por Tiago,
ao afirmar que se alguém ou se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. O resultado é que a sabedoria, quando ela é buscada com todo o coração, com toda a intensidade, entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O verso 11 a 15 nos diz: o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminho de trevas. Têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. A sabedoria indica o caminho seguro para que aqueles que a buscam andem entre os perigos da vida, sem serem por eles abatidos. Assim, Salomão afirma que o bom senso, que é a capacidade de distinguir o certo do errado, o guardará. E o discernimento, que é a capacidade de compreender certas situações, o protegerá. Ele tem um interesse especial, Salomão tem um interesse especial em que o seu filho aprenda essa lição, porque é isto que os pais fazem. Protegem seus filhos quando estão sob os seus olhos, mas também os ensinam a andar sabiamente e a se proteger do mal. A principal preocupação de Salomão era ver seu filho andar com homens de palavras perversas, ou seja, pessoas que não se sujeitam a Deus e que fazem tudo para se satisfazer, sem qualquer escrúpulo. Essa era a preocupação dele. Tais homens são especialmente perigosos para quem quer servir a Deus e honrá-lo com sua vida, pois eles são hábeis para falar palavras agradáveis, mas traiçoeiras, que podem afastar os servos de Deus dos caminhos do Senhor. E essa é a preocupação para os jovens, essa é a preocupação para os adultos, com quem você anda. É exatamente por isso que o escritor ensina ao filho que a sabedoria o livrará dos caminhos dos maus. Salomão está aqui avisando aos seus leitores que os homens dos quais eles devem desviar seus passos são pessoas que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos de trevas. Isso inclui não apenas aqueles inimigos perversos da fé cristã e da palavra de Deus, mas também aqueles que transitam entre os crentes dentro da igreja sem serem quebrantados de fato o seu coração diante do Senhor. Apesar da aparência e das palavras agradáveis, eles têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. A sabedoria, a sensibilidade em decidir o certo e errado e optar pelo certo, e o entendimento, a capacidade de perceber certas situações, fazem com que nós, crentes, os servos de Deus, saibam aonde estão pisando e com quem estão andando, seja em qualquer lugar, para que assim possam ser agradáveis ao Senhor. O escritor afirma que, quando ele faz essa exortação, ele afirma que se trata de gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam, procurando outras pessoas para extraviar com elas. A exortação é: afaste-se deles. Seja sábio no seu proceder e com quem você vai andar. Portanto, a mensagem de Salomão é que deixe que as escrituras
guiem seus passos a Cristo. E a partir daí, rume para a santificação crescente, a cada dia separando-se do mal. A chegada, com certeza, valerá a pena. É isso que o Provérbios de hoje nos alerta. Vamos orar então, amados. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelas orientações e os ensinos que o Senhor nos dá através da sua palavra. A verdadeira sabedoria está no temor do Senhor, em uma busca devoradora pelo conhecimento do Senhor. Nos ajude a essa busca sincera pelo Senhor e que seja também de todo o coração essa busca que nós venhamos a ter com o Senhor. Porque cremos que é o Senhor que nos dá a sabedoria e o entendimento. Que sejamos fiéis ao Senhor e justos no nosso proceder, pois é desta maneira que a sabedoria nos livrará do caminho dos maus. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os amados, que tenham uma continuidade da semana na graça e na sabedoria do Senhor. Nos vemos no final de semana. Um bom dia para os amados.